Nós vamos ler os versículos Mateus 20 11. a 24. Mateus 11, 20 a 24. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum? Pensa que será levada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Palavra dura de Jesus. Há 3 cidades que foram comparadas a outras 3 cidades impenitentes e que eles conheciam muito bem a sua história. Tiro, Sidom e Sodoma. Eram histórias de cidades que faziam parte do imaginário dessas outras tantas cidades e que faziam a imagem de cidades incrédulas, de cidades de coração duro. É muito interessante quando em Cafarnaum, a gente passou por lá, lembram? E lá aconteceu algo extraordinário. E a gente já sabe do que aconteceu. Tinha lá um centurião. Lembra do centurião? O centurião é que tem uma centúria. Tem uma tropa ali ao seu comando. Então ele, sabendo que Jesus estava ali, aquele centurião, ele, sabendo de Jesus, vai até ele e diz: Senhor, o meu criado está em casa sofrendo horrivelmente. O que Jesus diz a ele? Como se pegasse na mão dele e disse assim: eu vou na sua casa, vou curar ele. Ele diz assim: não, senhor, eu sou homem sujeito à autoridade. Tá vendo, senhor, aquele soldado ali, ó? Tá ali, ó. Então, se eu disser para ele agora, assim, ó, vem, e ele sai agora de lá até aqui, como as estrelas dos céus obedecem à voz do Senhor, como os ventos obedecem à voz do Senhor, como os mares obedecem à voz do Senhor. Tá vendo aquele outro ali, ó? Se eu digo assim, aqui agora, na mesma hora ele vem. Se eu digo àquele meu servo, faz isso, ele vai fazer. E aquele outro que tá ali, ó, faz aquilo, ele também vai fazer. Senhor, eu sei como funcionam as coisas. Se o Senhor mandar com uma palavra, você não precisa nem ir para minha casa, meu rapaz ficará curado. Vocês lembram o que Jesus disse? Nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Tendo dito isto, disse Jesus ao centurião: vai, teu criado já está curado. Mas Jesus nem deu ordem. Jesus nem disse uma palavra. Jesus não disse assim, ó, ser curado. Pronto, já dei a palavra mágica. Já soltei o verbo. Pode ir, ele está curado. Jesus disse, vai. E vai em paz, porque ele já está curado. Esse é um dos milagres mais extraordinários, porque Jesus está fazendo sinais tão incríveis que centuriões que estão vendo de longe, estão vendo essas coisas acontecerem, estão crendo e sabem que aquele que está ordenando, que é Jesus, quando fala, acontece. Então, por que fala, acontece? Ele tem autoridade, ele tem reputação, eles confiam, ele crê, ele confia em Jesus.
Mas quando a gente olha para Jesus dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, ele está falando dos de dentro. Vamos pensar na gente aqui, gente que é povo de Deus. Já parou para pensar que a nossa maior resistência, ou a maior resistência contra Jesus pode não estar fora das nossas igrejas, mas dentro delas? Você já parou para imaginar que a maior resistência contra Jesus pode estar entre os seus próprios seguidores, entre aqueles que estão no meio das coisas acontecendo diante deles? Cafarnaum viu isso, Corazim viu isso, Betsaida viu isso. Betsaida, Corazim e Cafarnaum são cidades impenitentes porque elas viram muitos milagres que Jesus fez. E sabe qual foi a estratégia de Jesus? Se eu fizer milagres, eles verão. Se eles virem os milagres, o que acontece? Eles vão crer. E quando uma pessoa crê, o que acontece no final do processo? Obedece. O que acontece quando uma pessoa crê? Obedece. O que acontece quando uma pessoa crê? O maior de todos os milagres, obediência. Você não vai obedecer senão por um milagre do Senhor. Então é quando a gente obedece a Jesus que a gente reflete um coração arrependido. Um coração que diz, Senhor, eu vim aqui procurar só o que eu quero. Mas o que o Senhor quer é mais importante do que eu quero. E o que o Senhor quer? Muitas vezes a gente está ali dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Mas aquele que obedece vai perguntar sempre o contrário. Vai dizer, Senhor, o que tu queres? Essa oração é a oração daquele que é atravessado pela fé em Jesus, pela obediência. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Onde foi esse milagre? Casamento. Caná da Galileia. Segundo Mochico é na Baixa Galileia, não é isso, Mochico? Lá em Caná da Galileia. Ele fez um milagre. Qual foi o milagre? Transformou água em vinho. É por isso que Satanás, quando está no deserto, tenta Jesus naquilo que eu e você não pode fazer. Se você está no deserto e você encontra um monte de pedra, se olhar para aquelas pedrinhas daqui a pouco, você vai ver daqui a pouco, né? Quando estiver lá, você vai ver umas pedrinhas daquela, você vai olhar assim, isso aqui parece até um pãozinho francês, né? Mas se você dar uma dentada ali, você vai quebrar seus dentes. E você nunca vai poder dizer assim, transforme-se essa pedra em pão. Mas aquele que transforma água em vinho, não teria problema nenhum transformar a pedra em pão. Por isso que você nunca é tentado no deserto. Você não tem poder para transformar deserto em jardim. Você não tem poder para transformar a pedra em pão. Você não é tentado no que você não pode fazer. Você é tentado no que você pode fazer. Você é tentado no que você tem condições de realizar. E Jesus tinha condições de realizar a pedra em pão, porque ele também transformou água em vinho. Então o ministério de Jesus começa com ele transformando as coisas, transformando água em vinho. Mas a maior de todas as transformações é talvez o último e mais glorioso milagre de Jesus. E qual foi o último, mais importante milagre de Jesus? A gente encerra a nossa devocional de hoje lembrando que os discípulos estavam ali no barco, lembram disso? E Jesus estava dormindo